Vamos então a Rosas de Ouro, né? Um pecado que aconteceu, né? Como disse o nosso querido Lucas, né? A Rosas de Ouro ela ficaria empatada com o Império, ali, ou ficaria ou em nono ou em décimo, com 200 e a Rosas de Ouro ficou no total com 268,4. Ela ficaria um décimo atrás do Império, na verdade. Ela ficaria em décimo lugar, que é a posição que ela ficou, né? Ali nos anos pré-título, né? Ela ficava ali naquela zona décimo primeiro, ela estava ali nos últimos anos naquela faixa ali de posição, né? E aí ela foi campeã. E aí, não fosse o problema da pasta, ela ficaria de novo na faixa que ela ocupava, né? Vamos lá, vamos às justificativas da Rosas de Ouro, atual campeã que acabou repetindo o que aconteceu com Gaviões em 2004 e foi rebaixado, entrou com menos 0,5 por causa da não entrega da pasta. E a escola perdeu ali décimos sensíveis, né? Ela perdeu 3 décimos em comissão de frente, por causa daquela situação do rapaz que passou mal, e de resto foi muito pouco, né? Foi um décimo aqui em bateria, aí 2 décimos em samba-enredo, foi tudo ali muito, muito sutil, né? 2 décimos em harmonia, foram ali uma nota ou outra por quesito. Vamos lá então, vamos abrir aqui, Rosas de Ouro, evolução, a escola foi muito bem, né? Evoluiu super bem no desfile. Escola que ficou quase uma hora na concentração por causa do óleo lá, do problema do gerador da Tatuapé. Então a escola ficou ali muito tempo, né? Esperando passar a serragem, né? Samba enredo, né? Primeira vez que a gente vai falar de samba enredo hoje. A escola que perdeu ponto em samba enredo. A escola teve problemas aí o jurado entendeu, né? No verso a grande explosão não há conexão com o anterior, né? Ele queria que falasse quando tudo era escuridão, surgiu a grande explosão do universo, né? Então não tinha uma ligação. Entendi agora o que ele quis Ele dizer. não, o regulamento eu acho que iria, né? Não é bem o jurado que quer, sei lá. E não é um jurado, mas eu acho que é coerente, né? Eu acho que é coerente. Agora eu entendi essa justificativa. É coerente a justificativa dele. Realmente, realmente ficou jogado, né? E aí o segundo jurado que tirou ponto de samba enredo da Rosas, ele fala que despontuado em um décimo ao verso numa linguagem zodiacal, né? A duração extremamente curta atribuída à sílaba, né? Numa linguagem zodiacal e até em harmonia, isso acarretou perda de décimo também, né? É um verso que estava meio espremidinho ali. Em bateria, Rosas perdeu o décimo, né? Por conta de problema ali de execução, um problema ali no imprecisão das caixas no primeiro módulo, e aí tomou um 9,6 lá na cabine, lá no recuo do Léo de Paula, né? Por conta de problema de execução também, né? Na levada dos chocalhos, também no outro décimo por causa dos tamborins, e saindo do recuo, outra imprecisão de execução dos tamborins. Vamos aqui a comissão de frente. Comissão de frente que é o bicho aqui da coisa, né? Enredo, beleza. Casal, beleza. Alegoria, beleza. Comissão de frente, né? E aí tem a questão do enredo, né? Que a gente discutiu, né? Que o jurado não tirou ponto de enredo. Os jurados de enredo não perceberam que faltava um signo do zodíaco, né? Ou eles perceberam e acharam que isso não tirava o entendimento, mas você tinha 11 signos ao invés de 12 numa comissão que representava os 12 signos, né? Lembrando que o signo de Leão, o componente está com aquela fantasia, ele passou mal, teve um mal súbito na hora que a escola entrar na pista, e aí a escola foi com um componente a menos na comissão de frente, né? Então, aqui o jurado de comissão de frente, falando, um dos figurinos que correspondiam a um signo estava faltando, né? E aí houve a ausência também no momento ali da coreografia. Então, por conta da ausência, ele tirou
2 décimos. Aí o jurado do segundo módulo deu 10, né? Não percebeu que faltava o signo. O jurado do terceiro módulo deu 9,7 para Rosas de Ouro, de comissão de frente. É por causa da falha do componente, né? E pelas duas coisas. Primeiro, porque faltava um figurino, e segundo, porque faltava alguém ali na barra, né? Porque é tipo um polidense ali, eles seguravam cada um uma barra, ficou uma barra faltando, né? Então, e aí teve, e ele também detectou uma falha nos movimentos sincronizados por conta disso. A alegoria foi o LED que apagou. Vamos ver a alegoria rapidinho? A alegoria perdeu 2 décimos, né? Então a alegoria não foi tão bem assim, apesar de estar muito bonito. Vamos ver se foi isso mesmo. A alegoria alegoria 4, a escultura no final do carro estava com uma marca aparente, 9,9. E o outro jurado aqui deu 9,7, né, que foi descartado. Falando aqui da iluminação apagada, da alegoria número 1, não voltou a funcionar, falha grave 0,2, e também na alegoria número 1, decorações descoladas de um queijo. E o último jurado de alegoria, ele colocou aqui a falha por conta da iluminação no letreiro da frente da alegoria. Então, foi o principal ponto aí de alegoria. Então é isso. Então foram esses os problemas da Rosas de Ouro, meu querido Alain, mas foi um desfilaço, né? Mas perdeu 0,5. A componente da comissão de frente desmaia. E aí a coisa foi degringolando. E aí, num regulamento como o nosso, que não despontua tanto, assim, esse ano já melhorou de fato em relação ao ano passado, estava vendo agora há pouco ali, a pontuação das rebaixadas foi mais baixa mesmo, mas talvez um desconto desse, se fosse no Rio, a escola não cairia, né? Mas, bom, se bem que no Rio não é parâmetro, porque lá sempre já tem a carta marcada de quem cai, né? Mas enfim, de toda forma, cara, No é Rio, um balde. só para te interromper um pouquinho, porque é uma provocação legal. No Rio, a campeã jamais cairia, né? No Rio é outra cultura, é outra cultura. Com certeza. Mas assim, a gente tem que. O Bruno falou muito disso, né, no pós-desfile lá. O astral, né, da escola, ao entrar sabendo de tudo que aconteceu, que tinha acontecido, sabendo que não ia disputar o campeonato e que possivelmente seria uma briga para não cair. Eu lembro que eu falei lá no nosso pré lá que eu esperava que o Rosas fizesse um desfilaço, assim, de chão, pra ser um dos momentos mais inesquecíveis, assim, da história do carnaval. Tipo assim, tirou 5 décimos, então a gente vai rasgar o chão aqui e vamos chegar o mais perto possível do bicampeonato. Mas acabou que não foi isso que aconteceu, né? Parece que a escola realmente sentiu e não dá para julgar muito, porque realmente você se preparar um ano inteiro, o carnaval é isso, né? Não é que nem futebol que dali a 2 meses tem uma chance, de repente, de novo, de ser campeão em outro campeonato. É um ano, né? Cara, um balde de água fria e somando com a questão da comissão de frente, infelizmente, a bateria, né? Nossa, uma das melhores baterias de São Paulo. Eu sou muito fã do trabalho do Rafa e esse ano foi bem despontuada também. A bateria talvez seja um dos quesitos que mais melhorou o julgamento e foram apontadas várias questões aí. Então, acredito que os jurados de bateria são os que fizeram o melhor trabalho aí, sabe? Tipo, então, eu realmente acredito que a nota está bem justificada das escolas, assim. O que eu quero citar de positivo, assim, o visual da escola. A gente estava falando agora há pouco do Fabinho ir para o Império, mas que desfile ele e toda a equipe entregaram, né, de novo. Carros lindíssimos, lindíssimos, com estética. Cara, acho que era o segundo carro que tinha meio que um carrossel na parte de cima, umas coisas que giravam, assim. O primeiro também com o símbolo da escola girando como se fosse a galáxia, né? Aquela ala, para mim, é a ala do ano, da Nebulosa, que acho que veio um pouco antes do Abre Alas, que eram todos os componentes vestido de rosa, amarelo e azul, num tons pastéis, assim, e tinham umas asas atrás, então eles giravam, cara, o efeito daquilo era a coisa mais linda. Então, uma pena, realmente, assim, desejar força aí pro Rosas, porque a gente sabe que o acesso também não é um grupo que é fácil, né?
que eles têm muita força aí para desfilar como Rosas de Ouro. A gente estava falando agora há pouco do Vai desfilar como Vai no especial. O Rosas tem que se portar como Rosas de Ouro, não é chegar no acesso achando que vai ser fácil, não. A gente já viu a Mancha aí, que esse ano não conseguiu, Vila Maria, que vai para o quarto ano. Então, assim, tenham muita garra no acesso para voltar para o lugar de vocês. Pois é, né? Essa foi a grande surpresa do carnaval, né, meu querido Casuno? Porque a gente estava esperando a Rosas brigando pelo bicampeonato, né? E assim, as alegorias incríveis, né, da escola, bonitas, o conjunto de fantasias muito maneiro, o enredo muito bem desenvolvido, né, pelo Vilaronga. E a gente estava, uma escola que ensaiou, eu até lembro que eu saí do ensaio técnico, o Casuno, falando, pô, a Rosas de Ouro está muito madura, vai disputar o título. Eu saí dessa impressão do segundo ensaio, porque eu senti uma escola desfilando muito bem, segura, ensaiando bem, assim, sabe? E aí acontece tudo o que aconteceu, né? Sim, cara, infelizmente, a sensação que eu tive, né, ainda mais depois que as notas vieram, foi uma sensação assim, a escola, ela se entrou na avenida derrotada. Ela já entrou com o espírito de, gente, vamos passar por aqui e ver o que acontece, né? Não veio com aquela explosão da disputa. Ok, né? Agora a gente vê que, por exemplo, se ela não tivesse tomado meio ponto e tirando isso tudo fosse impecável, olha, até olhando aqui, a escola teria voltado nas campeãs, né? Se ela tivesse gabaritado todos os quesitos, apesar da perda de meio ponto, né? Ela ficaria ali em quarto lugar ou quinto lugar. Mas, assim, é, tudo é assim, já a escola já entra no baixo astral, né? Já sabendo que vai entrar, já não vai disputar título com um histórico recente das campeãs dos últimos anos. Aí, tipo, nos minutos antes de entrar na avenida, já só com o segundo baque, né? Que é o componente da comissão de frente. E aquilo tudo acontecendo diante dos ritmistas, inclusive, né? Os ritmistas vão ali pro esquenta na frente da comissão de frente, né? Então, com certeza deve ter rolado ali alguma movimentação que os caras começam a olhar e já vai meio que para a cabeça, né? Então, assim, é muito triste porque plasticamente foi uma escola que, apesar da perda de pontos em alegoria, né? Apesar disso, são coisas que acontecem na pista mesmo. Foi uma escola irretocável, bonita de ver na avenida, né? Tecnicamente estava muito bem acertada, né? Não é à toa que a gente vê isso no quesito evolução, né? Mas a gente percebe pelas falhas, principalmente em alguns quesitos, quesito sobre enredo, por exemplo, era algo que é o quesito que eles mais têm tempo para ajustar. Infelizmente, acabaram deixando de escapar. Então, realmente, a gente começa a perceber ali um somatório de questões administrativas com o espírito baqueado da comunidade. Mas, cara, é uma escola tradicional, com muito peso, e que, assim, ela precisa se espelhar o que foi o carnaval de 25 para o desfile de 27. Porque se ela entrar na avenida com a postura do carnaval de 25, vai subir com muita tranquilidade, e eles mostraram força para isso, né? Ainda mesmo nesse carnaval, né? Eu só espero que eles realmente se acertem, né? Nos bastidores, né? Resolvam questões ali que estão rolando, né? Mas tirando isso, cara, dói muito, né? É um trabalho bonito de uma campeã rebaixada. E acho que Bom, todo mundo entrou meio triste com aquilo que estava vendo, né? agora eu vou lançar a pergunta, porque é o seguinte: há uma prática comum entre grandes escolas que caem, né? Vocês sabem onde eu vou chegar, né? As escolas que caem têm uma prática comum, né? Que é reeditar samba. Escola grande cai, ela reedita um samba, né? No grupo de acesso, né? A maioria das vezes dá certo. E tem um samba, Rosa de Ouro tem alguns sambas antológicos, né? Mas tem um samba que tem aí 21 anos, 21, vai ter 22 anos ano que vem, da sua aparição, que o componente pede, que o fã de carnaval da internet pede, sempre pediu para o Rosas fazer, da pandemia para cá.
Desde a pandemia para cá começou esse movimento, né? Porque a gente aqui fez, muita gente revisitou a nostalgia do carnaval durante a pandemia e criou-se uma comoção para Rosas fazer o Mar de Rosas. O Ramiro já mandou aqui, já mandou aqui, seria um sonho. O Ramiro é uma das correntes positivas aqui, já percebi. Kazumi e Alan, pergunto a vocês. Se fossem vocês aí, os tomadores de decisão, fariam o Mar de Rosas no acesso em 2027? Olha, eu posso fazer um comentário? Assim, o Mar de Rosas, assim, se for para desfilar o Mar de Rosas, a escola já tem que entrar pedindo a última posição de desfile. Para quem sabe ali ter uma esperança do amanhecer tá surgindo. Porque, assim, acho que a única coisa mas não que falou amanhece, foi. é muito difícil amanhecer, teria que ter um atraso. Você vai que o horário de verão volta no próximo ano, né? Mas, enfim, de qualquer modo, cara, eu gostaria realmente, assim, o Mate Rosas eu nunca vi passar, tipo, eu comecei a acompanhar o Carnaval de São Paulo a partir de 2008, né, então o Mar de Rosas eu não vi nem pela televisão, eu só vejo, assim, os desfiles gravados, né, que tem na internet, e eu gostaria muito de ter a oportunidade de ver ele. O Mar de Rosas, ele é foda ao vivo, né? É foda ao vivo. Podia ter um áudio ao vivo do Mar de Rosas, né? Alguém podia ter esse acervo, né? Do samba ao vivo, assim, né? Ele é um samba que muita palavra esticada, canto coletivo. O Mar de Rosas, ele é poderoso mesmo, né? E como não teve o intérprete principal, parece que foi meio assim, aquela coisa, vamos todo mundo cantar junto, fazer um canto só, e foi inesquecível, né? Não sei se seria inesquecível de novo. E o Sabiá é um dos maiores sambas de todos os tempos, é verdade. Teria que ver se enquadra, né, no manual de hoje, né? Teria que dar uma olhada, né? Mas eu acho que sim. E aí, Alan? Alan Presta, diretor de carnaval da Rosa de Ouro, pergunta para você: toma decisão, faz ou não faz? O que você faria? Ai, cara, assim, ó, esse desfile me pega num lugar, assim, de nostalgia, de afeto, porque 2005 foi o primeiro ano que eu consegui virar todas as madrugadas de carnaval, assistir tudo, né? Da TV ainda, claro. E esse desfile, acho que foi o primeiro desfile que me fez chorar por carnaval. Aquele dia clareando em azul e rosa, ao céu e tal. Então, assim, eu vou cometer uma incoerência, uma contradição do que eu vinha falando. Claro que a questão da mancha que eu vinha comentando no pré-carnaval, questão dela fazer com recorrência isso, né? Tipo, foi a terceira vez que ela caiu, foi a terceira vez que ela resolveu reeditar. E eu mantenho a minha opinião de que eu acho que as escolas podem reeditar sem necessariamente caírem. Elas podem reeditar no grupo especial, entendeu? Mas esse enredo cara, é um enredo sobre a Rosa, né? É um enredo sobre a própria escola, não sobre a história da escola, mas sobre o símbolo da escola. E é um sambaço, né? Então, olha, eu iria ficar muito feliz se acontecesse.